Olha, a leitura dos textos bíblicos, ela é surpreendente em alguns momentos e muito mais surpreendente em outros. Há um texto no Evangelho de Marcos, ao qual quero fazer referência apenas en passant, antes de tratarmos propriamente do Salmo 32, mas porque tem tudo a ver com o que vamos falar essa noite. Há um texto no Evangelho de Marcos que é muito conhecido, ao qual nós nos damos à leitura apenas as primeiras surpresas. E às vezes passam sem que percebamos as surpresas maiores. Por exemplo, esse texto de Marcos fala a respeito de um paralítico que foi levado por 4 amigos ao teto de uma casa para que pudesse ser descido por cordas, a fim de que esse paralítico chegasse perto de Jesus, onde era provavelmente a casa da sogra de Pedro, que Jesus Cristo transformou numa espécie de quartel-general do seu ministério na Galileia. A casa que estava repleta de gente e que as pessoas não conseguiam entrar nem sair, todos ali dispostos a ouvir o que Jesus queria dizer e ver o que Jesus ia fazer. Então eles descem esse paralítico por cordas no seu leito, na sua maca. E aí diz o texto que quando Jesus Cristo viu o que esses amigos fizeram, o que esse paralítico quis que fosse feito, para que ele pudesse ter a oportunidade de chegar perto de Jesus e de receber uma graça de Jesus, o Senhor Jesus diz então: olha, os seus pecados estão perdoados. Isso causou um frisson, um incômodo, um desconforto, muito especialmente entre os líderes religiosos que estavam ali, e começaram a comentar entre eles: quem é esse homem para dizer que os pecados dele estão perdoados? Então Jesus faz a primeira surpresa, que é a surpresa exposta, a surpresa que está nas linhas, a surpresa que está na fachada do texto. Quando então Jesus Cristo diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que Deus tem poder para perdoar pecados, ele se volta para o paralítico e diz: agora toma o teu leito, levanta-te e anda. Essa é a primeira surpresa, a que está logo exposta. Isto é, realmente o Deus que tem poder para fazer um paralítico andar, tem poder para perdoar pecados. É isso que aparentemente Jesus está querendo dizer. E é isso que aparentemente as pessoas logo entenderam. Deus pode perdoar pecados porque pode fazer um paralítico andar. É muito mais difícil fazer um paralítico andar. Então quem tem poder para fazer o mais difícil, tem poder para fazer o mais fácil, que é perdoar pecados. E é aí que entra a segunda surpresa. O que já não está na linha, está nas entrelinhas. Já não está na fachada da casa, está nos recintos. É preciso seguir até os quartos e o quintal do texto para descobrir essa segunda surpresa, e que é a maior surpresa de todas, que é o seguinte: fazer o paralítico andar é muito mais fácil para Deus do que perdoar pecados. Porque para fazer um paralítico andar, basta o poder do Deus que fez o mundo ex nihilo, que fez o mundo do nada. Quem fez o mundo do nada? Quem criou a vida do nada?
Quem formou o universo do nada? O que é fazer um paralítico andar? Difícil mesmo para Deus era perdoar pecados. Era tão difícil perdoar pecados, que a única maneira que Deus encontrou de perdoar a mim e de perdoar a você foi matando o seu próprio filho e fazendo com que Jesus nos substituísse na cruz. Qualquer um de nós, em sã consciência, gostaria muito mais de poder fazer um milagre desses que fizesse um paralítico andar, do que sacrificar seu próprio filho em favor de pecadores. Pois Deus fez o mais fácil, que foi fazer aquele paralítico andar. E graças à sua graça, fez também o mais difícil, porque Ele resolveu fazer o impossível, que foi perdoar pecados. Eu e você estamos aqui hoje, salvos pela graça de Deus. E é aí que entra o que o salmista está refletindo hoje sobre culpa e perdão. Esse homem está falando de coisas que atingem a todos nós, porque todos nós lidamos com essa questão da culpa, e todos nós ansiamos por perdão. Quando nos flagramos tendo feito algo contra alguém, prejudicando alguém, quando nós descobrimos que ofendemos uma pessoa, quando nós chegamos à conclusão que por nossa causa muitos estão sofrendo, aflige-nos uma culpa que não dá trégua até que a pessoa atingida nos diga que nós estamos perdoados. Isso pode acontecer em família acontece toda hora. Em família acontece a toda hora de nos ofendermos, de dizermos coisas que não gostaríamos, de fazermos coisas que não devíamos. E aí, aquela culpa vai contaminando o ambiente, o convívio fica maculado por aqueles sentimentos ruins, até que há uma conversa, há um acerto, em que há perdão, e é só a partir daí que o ambiente parece que fica leve, e voltamos a um certo equilíbrio emocional que nós não tínhamos até que isso seja resolvido. Então eu gostaria de fazer, nós já lemos o Salmo, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que nós já lemos. Se você tiver seu boletim aí aberto no próprio Salmo, ou quiser acompanhar nas Escrituras, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, são algumas teses sobre culpa e perdão que podemos extrair do Salmo 32. E eu separei aqui pelo menos 5 teses, 5 temas centrais a respeito de culpa e perdão que podemos retirar desse texto. E a primeira é a seguinte: a culpa resulta da consciência de que erramos. Se você fizer a leitura atenta do Salmo 32, você vai perceber que se há uma coisa muito clara na maneira como o salmista escreve, é que ele está consciente de que errou. Ele está consciente de que pecou. E a culpa vem dessa consciência de que errou. Toda a culpa brota da consciência do erro. Ninguém se sente culpado até que tenha consciência do erro. Ninguém padece de culpa até que tenha consciência de que errou, de que está errado, de que fez algo extremamente prejudicial a si mesmo e aos outros. Isso acontece de forma natural porque, de alguma maneira, e o apóstolo Paulo trata sobre isso no capítulo 1 de Romanos,
Nós temos um código moral em nosso coração. Qualquer comunidade humana, mesmo de uma megalópole como São Paulo, até uma tribo indígena no interior do Pará, qualquer comunidade humana possui seus códigos de ética, de certo e errado. Você, quando discute com alguém, você discute porque você acha que você está certo e o outro está errado, e o outro, pela mesma razão, está discutindo porque ele acha que está certo e você está errado. Eu me lembro nas nossas discussões teológicas lá no seminário, em que sempre que você juntava 5 ou 6 alunos, a gente começava a conversar, logo brotava uma discussão teológica. E normalmente 5 ou 6 com pensamentos diferentes, né? Eu lembro que eu discutia e batia muito boca com o meu colega de quarto, que normalmente, na maior parte das vezes, tinha as ideias totalmente diferentes das minhas e eu tinha as ideias totalmente das dele. E a gente discutia, chegava num ponto que eu, só para humilhar, eu dizia para ele: você está defendendo errado o seu ponto de vista, eu vou defender o seu ponto de vista para você ver como é que faz, né? E aí a gente ficava naquela discussão. Mas de onde vem essa ideia de que eu estou certo e o outro está errado? De onde brota isso? Brota do código moral que nós temos em nosso coração naturalmente. Qualquer comunidade humana faz seus códigos morais. E nós temos um código moral inscrito dentro de nós naturalmente, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós herdamos esse código, que faz com que Paulo diga em Romanos 1, quando alguém perguntou a Paulo: e aqueles gentios que não conhecem os mandamentos, e não conhecem os profetas, e não conhecem a lei, como é que eles serão julgados? Paulo responde: eles têm a lei de Deus no coração. Eles têm um código moral de certo e errado no coração. Eles sentem que erraram. Eles sentem que são culpados, devido a esse código natural. É sobre esse código natural, por exemplo, que Agostinho, bispo de Hipona, fala no livro Confissões. Eu acho que todo cristão deveria ler 3 livros: a Bíblia, óbvio, O Peregrino, de John Bunyan, que é um autor batista inglês, e Confissões de Agostinho, ou Santo Agostinho. Você vai encontrar isso só na editora Paulos e Paulinas, que são editoras católicas. Lá você chega e olha: eu quero Confissões de Santo Agostinho. Pode dizer, não é pecado, ninguém vai para o inferno por causa disso. Eu quero Confissões de Santo Agostinho. Eu acho que todo cristão tinha que ler Confissões de Agostinho, porque é quando ele descreve todo o seu processo de conversão, e principalmente quando ele descreve a sua conscientização de erro, a sua conscientização de pecado. E um dos capítulos formidáveis é quando ele está tratando de criança, dele mesmo, ele lembrando-se de quando ele era criança e dizendo: eu sabia que estava fazendo uma coisa errada, eu sabia que não devia fazer e fazia. E ele desafia os seus leitores: prestem atenção nos rostinhos das crianças quando elas estão fazendo algo que não devem, e flagrem no rostinho das crianças aquela expressão de que eu sei que eu estou errado, mas vou fazer assim mesmo. E aí ele conta uma experiência dele, garotinho, resolvendo roubar peras de um carroceiro que passava na sua rua vendendo frutas. E ele viu aquelas peras bonitas expostas, e ele vai lá e rouba uma pera. E ele reflete dizendo o seguinte: meu pai tinha dinheiro para comprar aquela carroça inteira de frutas. Eu não precisava ter roubado. O que me fez roubar foi o prazer do roubo. Foi o prazer
de fazer algo que eu não devia fazer. Foi satisfazer a minha cobiça. Todos nós temos um código natural de moralidade dentro de nós, porque Deus é um ser moral e nós somos a sua imagem e semelhança. O salmista se sente culpado porque ele sabe que errou. Então a culpa vem dessa consciência natural que temos. A segunda coisa que esse salmo deixa bem claro é que só há perdão debaixo da ação graciosa de Deus. Perdão mesmo é aquele em que nós nos sentimos perdoados por Deus. E a ideia do perdão de Deus vem da ideia do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. É quando nós pensamos na graça de Deus e no amor de Deus por nós e como Ele nos perdoa. E aí a gente descobre que perdão nós só encontramos na graça de Deus, não na justiça, não na lei, porque a lei e a justiça não estão aí para perdoar, eles estão aí para revelar o mal e para punir o mal. Mas o perdão e o sentimento de perdão, para que nos livremos da culpa, nós só encontramos na graça de Deus. Essa é a diferença fundamental entre Judas, que traiu Jesus, e Pedro, que também traiu Jesus. Só que a traição de Pedro foi mais sofisticada, não foi aquela traição descarada de Judas, que vai até os soldados romanos, entrega Jesus, não. Pedro foi uma traição mais sofisticada, mais camuflada, mais disfarçada, mas foi traição. Ao negar Jesus e ao negar que conhecia Jesus, ele estava traindo o seu mestre. Ambos traíram, Judas e Pedro. Só que Judas foi buscar o auxílio de quem não podia fazer nada por ele. Judas foi até os soldados romanos devolver as moedas que ele havia recebido para trair a Jesus. E quando ele entregou as moedas para os soldados romanos, eles perguntaram: nós não podemos fazer nada por você, o que é que você quer? Não podemos fazer nada por você. E aí ele sai desesperado, porque a culpa o quebrava, o estilhaçava por dentro. Então ele vai e se mata. Pedro, quando negou a Jesus, diz o Evangelho de Lucas, que olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele. E ele começa, o texto que Lucas usa diz, chora amargamente. Essa é a diferença. Se Judas, em vez de correr aos soldados romanos, tivesse corrido ao pretório e se lançado aos pés de Jesus e pedido perdão a Jesus, ele teria alcançado a mesma graça que Pedro alcançou. Porque é na graça de Deus que essas coisas são resolvidas. A nossa culpa se resolve diante da graça de Deus. Quem não tem uma experiência verdadeira com a graça de Deus, não consegue se livrar do sentimento, do código moral interior que vai infernizando a sua vida e fazendo com que ele se sinta culpado permanentemente. Apenas na graça a culpa se dilui. Apenas na graça a culpa se pulveriza, porque é só a graça de Deus que tem poder para perdoar os pecados. Terceiro, a graça responde ao arrependimento contrito. A graça é uma resposta àquele que tem consciência do seu pecado, que admite o seu pecado, que se entristece por causa do seu pecado e que resolve mudar. Esse é o elemento fundamental de diferença entre arrependimento e remorso. Porque todos nós temos um estágio inicial de culpa que é o remorso. A gente perde o sono,
não consegue dormir, fica angustiado. E se a coisa ficar nesse nível, nós vamos morrendo aos poucos por dentro. O arrependimento é diferente. Enquanto o remorso só lamenta o que é, o arrependimento quer mudar. Pessoas que param no estágio do remorso sentem só tristeza. Pessoas que querem mudar estão no estágio do arrependimento. Porque é somente quando nós admitimos nossa culpa, nos entristecemos por causa do pecado e resolvemos mudar, é que o arrependimento está acontecendo de verdade. É o que o salmista deixa muito claro aqui no Salmo 32. Você nota claramente que ele está mudando de rumo. Ele não quer mais cometer o pecado que ele havia cometido. Ele não quer voltar ao mesmo estado em que ele estava. Porque o arrependimento faz com que mudemos de rumo. O arrependimento faz com que mudemos de caminho. Deus disse isso ao povo através de Isaías. Os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Arrependam-se e mudem. Arrependimento é essencialmente mudar de caminho. Então não existe perdão e não existe graça agindo na vida do culpado se esse culpado não passar pelo mesmo processo do doente. Ora, por que é que o doente deixa o estado de doente e passa a ter o estado de são? Porque primeiro ele admite a doença. Depois, ele se entristece por causa da sua doença. Claro, quem é que não fica triste porque está doente? Mas terceiro, ele vai buscar a cura. E o que ele precisar fazer para mudar hábitos, para tomar remédios, para submeter-se a tratamento, ele fará, porque o que ele quer é a cura. Não adianta só ele ter consciência da doença, ele ficar aqui dizendo, estou doente, não adianta. Não adianta ele ter tristeza só pela doença, sentir-se triste porque está doente, sentir-se triste não resolve o seu problema. O que ele precisa é procurar a cura. O que ele precisa é partir para a mudança, submeter-se ao código da mudança que o médico vai lhe dar. É a mesma coisa no que se trata da nossa experiência com a graça. A graça perdoadora só vem a nós quando nós admitimos a culpa sim, nos entristecemos pela culpa sim e resolvemos nos arrepender. Por isso, uma das perguntas que pastor Russell Shedd costumava fazer ao seu auditório era essa: quantas vezes nós realmente temos chorado por causa dos nossos pecados? Quantas vezes a consciência de culpa me atingiu de forma tão concreta e tão definitiva que me fez chorar numa tristeza profunda por estar nessa condição? E ele dizia isso porque hoje nós estamos cada vez mais insensíveis com essa questão. E nos entristecemos muito pouco com nossos erros. E choramos muito pouco por causa dos nossos pecados. Choramos quando perdemos alguma coisa que nos faz bem. Choramos quando temos algum prejuízo financeiro. Choramos quando precisamos ficar internado para ser submetido a alguma cirurgia delicada. Choramos. Mas quantas vezes nós temos chorado por ter consciência de que somos pecadores e de que erramos? Pois sem passar por essa linha do arrependimento, da contrição, do quebrantamento, sem que passemos por isso, não há perdão. O perdão e a graça de Deus vêm
como resposta ao arrependimento e à contrição. Por isso que o salmista diz: olha, enquanto eu estive calado e enganando a mim mesmo e dando outros nomes ao meu pecado que não o seu nome verdadeiro, eu estive aflito e angustiado. Apenas quando eu confessei ao Senhor e abri meu coração ao Senhor e dei nome aos bois e dei o nome certo para as coisas certas e me confessei como pecador diante do Senhor, diz o salmista, só aí é que eu encontrei o alívio do perdão, porque a graça de Deus age onde há arrependimento e contrição. Por isso Jesus Cristo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para a gente que acha que não peca, eu não tenho nada a dizer. Eu não morri por aqueles que acham que são perfeitos. Eu não tenho nada a fazer por aquele que acha que nunca peca. Eu não tenho nada a dizer por aqueles que se acham muito santos diante de Deus. Eu só tenho algo a dizer e a fazer por aqueles que se reconhecem pecadores. Eu só tenho algo a dizer por quem se quebranta. Eu só tenho algo a dizer por quem fica contrito diante de mim. A graça de Deus só age onde há arrependimento e contrição. Quarto, o perdão divino, quando acontece para resolver a nossa culpa, ele reconduz a nossa vida. Ele nos conduz a uma nova postura e a uma nova conduta, a um novo condicionamento interior. Acontece uma mudança interior que faz com que não dependamos mais de fatores externos para que andemos e caminhemos na presença de Deus. Isso ele diz de forma muito clara, quando ele diz: não sejam como o cavalo ou como a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. A ideia de perdão do salmista não é uma ideia barata, não é uma ideia superficial. A ideia do perdão do salmista é o seguinte: aquele que é perdoado muda de vida e não precisa mais de freios nem de rédeas, porque ele tem um novo condicionamento interior, em que sua postura, seus passos, sua caminhada se dará através dos princípios da palavra que estão sendo plantados em seu coração. É como um motorista que não precisaria de placas de advertência e não precisaria de multa. É mais ou menos isso. Alguém que respeita as leis do trânsito porque precisa respeitar as leis de trânsito. E para ele não é necessário multa. E para ele não são necessárias placas advertindo, porque ele sabe o que fazer e faz. É dessa maneira que o salmista diz que está andando agora. Uma vez alcançado pela graça e uma vez perdoado pelo Senhor, criou-se dentro de mim um novo condicionamento. Deu-se dentro de mim uma transformação. Agora eu valorizo o que precisa ser valorizado, eu amo o que merece ser amado, eu faço o que precisa ser feito, e essas coisas já não se confundem mais na minha cabeça, porque agora eu ando de acordo com a vontade do Senhor. Tem muita gente que quer se livrar da culpa sem se livrar do seu estilo de vida. Tem muita gente que quer perdão de Deus sem que uma transformação interior aconteça, a fim de que tenha um novo caminho. Mas as coisas não estão desvinculadas. Aquela mulher de João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo disse: vai e não peques mais. Não há como ter uma experiência com a graça e o perdão do Senhor. Não há como ter uma experiência do livramento da culpa e da libertação da culpa, sem que a graça do Senhor crie dentro de nós novos valores, novos princípios e nos leve a uma nova conduta. E isso o salmista descobriu e sabia muito bem. Por fim,
A quinta tese que podemos aprender nesse Salmo 32 é que a experiência do perdão produz alegria. Vejam, nem parece o salmo de um homem perdoado, ou de um homem culpado. Vejam, a culpa aqui não deixa rastro nenhum. O que você encontra aqui é um ambiente de alegria. Ele começa falando em alegria, como é feliz. Sim, como é feliz. E aí ele vai se estendendo na descrição da sua experiência, até chegar no final e voltar de novo à mesma ideia de alegria. Alegrem-se, no verso 11, alegrem-se no Senhor e exultem, gritem de alegria. Isso é, façam uma festa. Tenham euforia, celebrem, festejem, cantem. Esse é o ambiente do Salmo. Onde é que culpa deixa um ambiente desse? É porque aqui não há mais culpa. E onde não há mais culpa, há alegria. O perdão de Deus e a experiência com o perdão de Deus nos conduz inevitavelmente à experiência da alegria. E é aqui, exatamente aqui, que esse texto se fecha com o que começamos a dizer inicialmente a respeito de Cristo. O que nós aprendemos desse salmo é que o justo é bem-aventurado. É exatamente como começa o saltério. O primeiro salmo do saltério diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo os ímpios, e etc, etc, etc. Os ímpios vão sumir como a moinha que o vento espalha. Os justos permanecerão como árvores bem plantadas que dão seu fruto na estação própria. O Salmo 1 é o Salmo do justo. E quando o Salmo 1 começa a dizer que bem-aventurado é o justo, ele está dizendo exatamente isso. Só o justo é bem-aventurado. Só que a gente sabe que nós não somos justos. E porque nós não somos justos, não podemos ser bem-aventurados. Mas Deus deu uma solução para isso. O verdadeiro justo mesmo, o justo, é o Senhor Jesus. O que este Salmo 1 está descrevendo é Jesus. Jesus é esse justo. Nenhum de nós pode ser justo como Jesus é. Então nenhum de nós pode ser bem-aventurado. Só que, como disse Jesus na cura do paralítico, o mais difícil para Deus é perdoar pecados, muito mais difícil do que fazer paralítico andar. Deus resolveu essa situação, enviando Jesus para nos substituir e morrer por nós através do seu sacrifício, o que faz com que a partir de agora nós estejamos em Jesus. Em Jesus nós nos tornamos justos. No perdão e na graça do Senhor Jesus nós nos tornamos justos. O Salmo 1 passa a ter a ver conosco porque nós estamos em Cristo. É em Cristo que nós somos justificados, diz Paulo. Então em Cristo nós encontramos a bem-aventurança de andar na justiça, a bem-aventurança do perdão e a bem-aventurança da graça. O que este salmista encontrou séculos antes, o que ele está antecipando aqui séculos antes, é o que o Senhor Jesus fez por nós, tornando-nos justos. E ele diz: fui perdoado pela graça de Deus, eu agora sou um bem-aventurado, porque eu agora estou na justiça do Senhor Jesus, é Ele que me justifica. Todos nós estamos na condição de culpados. Todos nós, sem nenhuma exceção. E todos nós, portanto, precisamos da graça de Deus e do perdão de Deus. E como o salmista aprendeu,
devemos aprender também esta noite. É na graça de Deus, no perdão do Senhor, que resolvemos o problema da nossa culpa. E é o que eu quero convidar você a fazer essa noite. Resolva o problema da sua culpa na graça do Senhor. Curve a sua cabeça, por favor. Eu queria que você tivesse agora o seu momento com o Senhor, o seu momento com Deus. E aquilo que você não pode resolver por você mesmo, a graça de Deus pode. Nós não somos bem-aventurados porque não somos justos. Por mais certinhos que queiramos andar, nós sabemos que há sentimentos dentro de nós que ninguém sabe, que há coisas dentro de nós que ninguém conhece. Nós sabemos quem somos, nós sabemos o que desejamos, nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que buscamos, ainda que ninguém saiba, nós sabemos. Nós sabemos bem quais são nossas fragilidades, nós sabemos bem quais são nossas fraquezas, nós sabemos. Nenhum de nós é bem-aventurado, nós só podemos ser bem-aventurados no Senhor Jesus. E nessa noite, se há alguém aqui que quer receber a graça do Senhor, e quer alcançar o perdão do Senhor, e ser agraciado pelo poder perdoador de Jesus, para livrar-se da culpa e da condenação em Cristo, eu gostaria de convidar você a fazer isso essa noite. Antes de encerrarmos agora, faça isso. Onde você está sentado, se nessa noite você está dizendo: eu quero o perdão do Senhor, eu quero a graça do Senhor e eu quero a misericórdia do Senhor, se você quer isso, fique em pé agora aí, no lugar em que você está. Basta levantar-se, eu vou orar por você. Isso, mais alguém? Vá ficando em pé, no lugar onde você está, e eu quero orar por você. Isso. Lá na galeria há alguém, se há alguém que quer experimentar a graça e o perdão de Deus, fique em pé aí agora, eu quero orar por você. Aqui embaixo há mais alguém que quer fazer isso, experimentar a graça e o perdão do Senhor. Basta só levantar-se no lugar em que está. Eu quero agora orar por você e orar por sua vida. Isso, lá atrás estou vendo você. Há mais alguém que quer isso? Eu vou orar agora por você. Se mais alguém quiser, é agora. Faça agora, que eu quero orar por você e pela sua decisão essa noite. Curve a sua cabeça comigo e acompanhe a minha oração. Senhor querido, contempla o desejo desses corações de experimentarem a graça que perdoa, de experimentarem o perdão de Cristo que os torna justos diante de Ti. Que a mesma experiência do salmista, séculos atrás, seja a experiência deles agora, diante do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que pedimos, no precioso nome de Jesus, que morreu por nós, deu a sua vida por nós e fez o que era o mais difícil fazer, assumindo o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser livres em Jesus. Amém e amém.